Fala galera, beleza? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto um pouquinho diferente aqui, sobre os pares de up e down de moeda, tá? Bom, todo mundo tá vendo que eu tô de um gorro, blusa, até tá frio aqui em São Paulo, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas moedas, uma forma interessante de a gente fazer operação nelas e também fazer algumas compensações nas operações usando pares aí de moedas, pares não, né? Na verdade são derivativos de moedas que a gente conhece como Bitcoin, Cardano, tem várias delas, né? E todas elas têm essas outras moedas que a gente chama de derivativo das moedas principais, que são as ups e as downs, tá? Eu vou explicar para vocês como que isso aqui acontece, tá? Só antes, comentar sobre os nossos cursos aí, tá? Lembrar que a gente tem aí nossa plataforma bitloco.com.br de treinamento, aonde nós temos o Aprende a Investir em Criptomoeda passo a passo, tá? Ensino você desde o zero até a parte de mais avançada, né? Os conceitos principais que você precisa saber para começar a operar no mercado. Você vai aprender figuras gráficas, suporte e resistência, Fibonacci, todos os conceitos básicos que você precisa para começar a entrar no mercado, tá? E os pacotes de análise gráfica avançado, aí para quem já fez o primeiro curso, aí eu aconselho depois fazer esse segundo curso de análise gráfica avançado, tá? E logo a gente vai entrar aí com um setup completo de estratégia para criptomoeda, tá bom? Desde a parte operacional até a parte de gerenciamento, tá bom? Bom, vamos começar aqui para eu explicar para vocês algo muito interessante aqui para a gente operar esses pares up e down, tá? Então, o que que acontece? O que que são essas moedas up e down, tá? Elas nada mais são do que derivativos, tá? Derivativos de moedas principais, tá? Então são derivativos de moedas principais. Eu vou até colocar aqui numa letra maior, tá? São derivativos de moedas principais, que é up e down, tá? Por isso que se você perceber, existem alguns pares de moedas, né? Principalmente listados aí na Times, que você pode ver, existem BTC Up, aí você tem BTC Down, você tem ADA Up, aí você tem ADA Down, né? Elas são moedas? Não, elas são derivativos de uma moeda principal, tá? Então quando eu falo no Bitcoin Up, na realidade é uma derivação da moeda principal Bitcoin, a mesma coisa a Bitcoin Down. E a mesma coisa a ADA, que é um derivativo da Cardano, da ADA, né? E o ADA Down também, derivativo da moeda principal, tá? A diferença básica aqui, quando a gente fala nessas moedas, é a alavancagem que ela tem perto da moeda principal, tá? Então, as moedas up e down, elas têm uma variação de 1,25 de alavancagem até 4%, tá? Então ela varia em torno disso, né? Na verdade todas elas, tá? Tem aproximadamente essa variação aí de alavancagem, né? Então funciona assim: quando o Bitcoin está subindo, né? Normalmente na moeda BTC Up você vai ver uma variação muito mais alta de crescimento do que a moeda principal, tá? Porque ela trabalha de certo modo mais alavancado que
a moeda principal. O derivativo ele vai ser aqui sempre mais alavancado, tá? Se você olhar agora aqui, ó, você vai ver que o Bitcoin Up, por exemplo, né? Olha aqui, ó, ele varia uma alavancagem em torno de 1,25 a 4. Nesse momento, ó, ela está em torno de 2, tá? Como alavancagem, né? Então, a gente consegue, quando opera nesses pares, ter um movimento muito mais forte, né, do que a moeda principal, tá? Então, o que você vai fazer aqui para você operar nesse tipo de moeda, esse tipo de derivativo aqui, tá? É muito simples, tá? Quando você tiver, vamos pegar uma moeda aqui, tá? O Bitcoin. Quando o Bitcoin estiver subindo, tá? Você vai optar aqui em comprar o BTC Up. Por quê? Quando o Bitcoin sobe, o BTC Up vai subir muito, tá? Quando o Bitcoin sobe, o BTC Down ele vai cair muito, tá? Da mesma forma, a Cardano, quando ela começa a subir, o ADA Up vai subir também muito e o ADA Down vai cair muito, tá legal? Então isso vai fazer com que você, se quer trabalhar de uma forma alavancada no mercado spot, esses pares up-down pode ser uma boa opção para você, tá? São moedas para você fazer holding? Não, porque são moedas interessantes para você fazer operações de curto prazo, um day trade ou até um swing trade, mas um hold não, porque a variação dela é muito brusca, ela varia de uma forma muito violenta aí. Então, às vezes não é uma moeda tão interessante para esse tipo de operação, mas para operações mais curtas, a up e down pode ser uma boa opção para você, tá? Qual que é outra forma interessante de trabalhar também com esses derivativos aqui, tá? Imagina que você está comprado na moeda principal do Bitcoin, tá? E o Bitcoin neste momento, o que está acontecendo? Ele está, vamos falar que todo esse período que a gente passou agora, né, de uma queda ferrada, hein? Ele está caindo, tá? O que vai acontecer no BTC Up? O BTC Up também vai estar caindo, e vai estar caindo até de uma forma muito mais brusca, ok? O que vai estar acontecendo no BTC Down? O BTC Down ele vai estar subindo, ok? Então, enquanto o BTC Up estava caindo, juntamente com o Bitcoin que estava caindo, o BTC Down está subindo. Vou colocar em verde aqui, tá? Até para ficar mais claro aí. O BTC Down está subindo. Então vamos pôr aqui para ficar mais fácil. Enquanto o BTC está caindo, o BTC Up também está caindo, tá? BTC Up está caindo. E o BTC Up automaticamente ele vai cair mais que o BTC moeda comum, tá? O derivativo sempre vai cair mais que a moeda principal. E o BTC Down, neste caso, o BTC Down, ele vai estar subindo muito, tá? Então, aí o pessoal, né, acaba ficando num período de baixa do Bitcoin, fora às vezes do mercado, aguardando, né, a volta do mercado, quando na realidade você pode estar operando o BTC Down, tá? Por quê? Porque enquanto o Bitcoin está caindo, o BTC Down está subindo. Enquanto o Bitcoin Up está caindo mais ainda do que, de uma forma muito mais forte, digamos, né, de uma forma mais alavancada, ele está caindo mais forte que o Bitcoin, que é a moeda padrão, né? O BTC Down está subindo, tá? E a mesma coisa ao contrário, tá?
momentos que a gente começa a ter o Bitcoin, né, moeda principal, subindo, o BTC down, aí vamos lá, o BTC up está subindo mais ainda, com muito mais força, com muito mais energia e potencial de volatilidade que a moeda padrão, e o BTC down está caindo de uma forma muito violenta, tá? Então, só fazer uma coisa aqui. Então, BTC subindo, BTC up tendo uma volatilidade ainda muito maior, e aí eu tenho o BTC down caindo também de uma forma muito forte, tá? Vamos ver isso na prática. Olha só. Se eu pegar aqui, tá? Do dia 22 até o dia 23. Tá legal? Estou no período de 1 hora aqui. Você percebe uma alta no BTC down, tá? Vamos dar uma olhada no BTC entre o dia 22 e o dia 23. Olha só. Dia 22, tá? Dia 22, 7 horas. E dia 23. Então, enquanto o down estava subindo, o Bitcoin, moeda padrão, estava caindo. Vamos ver agora o Bitcoin up. Bitcoin up. Olha lá. O Bitcoin up no dia 22, 7 horas aqui, ó, né? 7 horas. Ele estava também caindo da mesma forma que o Bitcoin estava caindo, tá? Agora, do dia 23 ao dia 24, o BTC up está subindo. Automaticamente, o BTC, moeda padrão, né, também está subindo, tá? Olha lá, também está subindo. E aí eu tenho, se olhar o BTC down, do dia 23 ao dia 24, ele caiu, tá? Então, nem sempre, tá? A gente precisa aí do mercado de futuros para poder operar certas moedas, né? Sendo que a gente tem esses pares, tá? Que já são pares, de certa forma, alavancados, tá? E aonde você pode trabalhar aí a sua compra somente trocando, usando um derivativo desse daí, tá? Então, inclusive até, né, você pode trabalhar também, muitas das vezes, da seguinte forma. Você tem, por exemplo, aqui, vamos dizer que você estava comprado, né, na moeda, por exemplo, nesse momento aqui, sei lá, você por acaso você abriu uma compra aqui e o Bitcoin começou só a cair, você fala, meu Deus, eu estou em hold aqui, né, e só cai, será que eu vendo, né, para esperar essa queda acabar? Você pode fazer uma compensação. Como que você faria essa compensação? Você poderia, enquanto você está sentindo essa queda acontecendo no mercado, você faz uma compensação no mercado de BTC down. Tá? Você faz uma compensação no mercado de BTC down, veja. Então, quer dizer, enquanto esse período que você está tendo lá de baixa no Bitcoin, aqui no BTC down você está tendo uma alta, tá? Então, você pode conseguir, usando essa estratégia que eu estou passando aqui para você, fazer uma forma de compensar suas perdas que você está tendo, por exemplo, num hold do Bitcoin lá, tá? Opa, começou a cair, não para de cair, abra uma compra nas mesmas proporções aqui no Bitcoin down, e você vai ter um equilíbrio ali da coisa. Você não vai, enquanto você está perdendo lá no hold, você está ganhando aqui. No momento que a coisa se reverter, você se livra do down e deixa o Bitcoin rolar, entendeu? Então é uma forma de você fazer proteção do capital, sem que você precise ficar fora do mercado, fora da sua posição lá. Tá legal? Então, pessoal, essa foi uma ideia que eu passei aqui para vocês hoje,
né, de poder trabalhar esses derivativos down e up, tá? Muitas das moedas aqui você vai encontrar isso, tá? Down, ADA up, que mais que você tem aqui? LTC up, da mesma forma você também tem no down, tá? Então você vai perceber que essas moedas, além de ter uma alavancagem maior, uma volatilidade maior, né, nos seus movimentos, ela também vai trabalhar dessa forma, né? Enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então você pode fazer esse equilíbrio, tá? Quando você percebe que o mercado está indo contra, você pode tentar fazer essas compensações, né? Ou se você quer simplesmente operar um pouco mais alavancado, busca esses pares, tá? Esses pares você vai perceber que eles vão ter um movimento muito mais forte. Então você imagina que você pega o down aqui, né? Nesse momento ele está começando aqui uma alta, tá? Quando ele começar, vamos dizer o seguinte aqui, quer ver? Vamos pegar um para ficar mais claro o que eu estou falando aqui. Então imagina nesse momento que o Bitcoin caiu o tanto que caiu aqui, tá? Se você quer agora trabalhar de uma forma bem alavancada, de repente ao invés de você começar a comprar o Bitcoin aqui, o Bitcoin padrão, né, a moeda padrão do Bitcoin, você pode ir para o Bitcoin Up. Porque agora, talvez com a alta do Bitcoin, você tenha um movimento um pouco mais alavancado que a moeda padrão. Então o derivativo vai te dar um pouco mais de alavancagem que a moeda padrão, tá? Então, às vezes é interessante você pegar a moeda up numa queda dessa que ela fez e pegar a partir de agora um movimento de compra dela. Você vai perceber que você vai ter ainda um pouco mais de percentual, né, um pouco mais de alavancagem aí que a moeda padrão Bitcoin, tá? Só que, lógico, da mesma forma que quando cai, ela também tem uma variação bem mais forte que a moeda padrão, tá? Então, pessoal, isso foi o que eu queria deixar aí de informação para vocês hoje, como de repente uma estratégia para você utilizar aí quando estiver operando com certas moedas e perceber que o mercado está começando a trabalhar num movimento de venda, e isso vai acontecer de repente por um longo prazo, e você não quer ficar fora do mercado, porque a gente sabe que quando cai todas as moedas. Então qual que pode ser a nossa saída? Ir trabalhar com moedas de par down, por exemplo, se for numa queda, né? Você buscar um par down, tá? Você vê que na up aqui, ó, todo esse período que o Bitcoin caiu, ela caiu. Mas se a gente olhar o BTC down, todo esse período ele veio subindo. Ó, então eu poderia estar trabalhando aqui, ó, no BTC down, né? Enquanto eu não tenho um mercado a meu favor no spot, eu procuro essas moedas de pares down aqui, tá? Para conseguir não ficar fora do mercado e continuar tendo a opção de fazer trades de compra aí, tá bom? Então, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Sobre os nossos cursos estão na descrição do vídeo, link da plataforma, tem um contato nosso do WhatsApp lá, é só chamar, tá legal? E aí precisar de maiores informações, eu mesmo vou estar passando essas informações em detalhes aí para vocês, tá bom? Valeu, grande abraço e fui!